Mas a primeira pergunta que eu queria fazer era o seguinte. Por que a política é importante para vocês? Vem cá, porque eu fui candidata a governo e tudo eu começo, é isso. Vou começar a treta agora. Não deixa de ser um critério, né? Olha, é porque assim, na verdade, eu acho até meio... Eu sou mulher preta, né? Como não falar de política? Não tem como. Então, assim, por que a política é importante pra mim? Se não tiver política, não tem existência. Não tem, acho que é isso. Pronto, passa a bola. Pro cientista assim, político. Né? Passa a Pro bola. cientista, aí ele faz um tratado, né? Agora ele tá dentro do que é Jamais. acabar aqui na boca. O pessoal acha que para cientista político é mais fácil explicar. Pelo contrário, é muito mais difícil, né? Mas não existe vida em sociedade sem política, né? Então, mesmo que a gente não quisesse, mesmo quem não quer falar sobre política, está fazendo política. E está o tempo todo fazendo política. Mesmo a não opção, a não decisão, ela é também uma posição política. Então, o tempo todo a gente tem que... E acho que esse é um passo importante, né? A gente está sempre refletindo sobre qual é o nosso posicionamento político na vida em sociedade. Então, esse é o primeiro passo para a gente agir conscientemente politicamente, porque não existe vida em sociedade sem política, basicamente. Acho que às vezes quando a gente fala de política, as pessoas acham que a gente está necessariamente falando de política partidária, né? Eu acho que é uma diferença importante da gente trazer, porque não é necessariamente porque a gente está defendendo posições políticas que a gente está defendendo um partido político, ou que a gente está defendendo uma linha política, ou, para usar a palavra da moda, ideologia política, né? Mas é isso, cada decisão que a gente toma na vida, né, e tudo que nos afeta, seja o que o Estado faz para a gente nas suas diferentes camadas, na prefeitura, no governo estadual, na União, o que nos toca, as regras de convivência em comunidade que a gente precisa fazer, o imposto que a gente paga, o direito que você vai ter trabalhista ou não na hora que você vai ser contratado para trabalhar em algum lugar, tudo isso tem a ver com política, né? E acho que isso torna o momento que a gente está vivendo agora muito relevante, porque eu realmente acho que a gente está atravessando o processo eleitoral mais importante da nossa geração, pelo menos de nós que estamos aqui nessa mesa e da geração que não viveu a luta pela democratização do Brasil, a luta contra a ditadura militar. Eu acho que aquele foi um momento histórico fundamental e temos, né, pessoas que atravessaram aquele período que estão aqui, né, a gente conhece essas pessoas. Mas eu acho que, para quem não viveu aquele período, o momento que a gente está vivenciando, historicamente, aí o cientista político também pode contradizer a jornalista, mas eu acho que é o processo eleitoral mais relevante que a gente está atravessando, depois da eleição de 89, que foi, obviamente, a primeira eleição né, que as pessoas puderam votar depois do final da ditadura. Eu comecei perguntando isso, claro, além disso ter uma importância, uma concepção mais geral, mas é porque se a gente pensar especificamente nesse tema que a gente lançou como provocação, que é da indecisão eleitoral, às vezes tem pessoas que pensam assim, bom, as pessoas estão indecisas porque elas não gostam de política, né? E aí eu acho que também é bom a gente pensar que o percentual hoje de indecisos nessa eleição em específico é um percentual relativamente pequeno. Mas é claro que mesmo pequeno percentualmente no total, ele é relevante para uma decisão eleitoral. Ou seja, né, mesmo que seja um percentual aí, que se eu não me engano gira em torno de 7%, né, de indecisão eleitoral, ele, se tiver uma mudança, por exemplo, em quem decide votar branco ou nulo, para um contingente grande, né, para um voto em algum candidato que ele se identifique, isso pode, nesse caso, dessa eleição, que está cada vez mais se mostrando uma decisão, uma eleição de muito acirramento nessa reta final. Então, acho que essa também é uma questão para a gente talvez pensar, né? Acho que tem muita gente que talvez ainda esteja com uma visão, de um lado ou de outro, de que a eleição está ganha. Isso é outro problema também, né? Porque, de alguma forma, isso também pode gerar uma desmobilização ou uma falta de interesse por chamar a atenção das pessoas que podem e que devem votar no dia 30, mas que não necessariamente estão colocando isso como uma prioridade na sua vida.